$3,30 por hora. 7% de chance de morrer. Se o emprego é tão ruim, por que ainda querem o emprego? Em bom português. Episódio 5. Freakonomics, 3 estudos que incomodam. Steven Levitt é economista da Universidade de Chicago. Em 2005 escreveu Freakonomics. A premissa do livro é simples: incentivos explicam quase tudo do comportamento humano, e a sabedoria convencional quase sempre está errada quando alguém olha os dados de verdade. 3 estudos do livro. Por que traficante mora com a mãe? Por que pais importam menos do que você imagina? E por que o aborto pode ter reduzido o crime nos Estados Unidos? Sudhir Venkat, doutorando de 23 anos, entrou num conjunto habitacional decadente no sul de Chicago. O bairro era dominado pela gangue Black Disciples. O chefe local, J.T., adotou Venkat como uma curiosidade. Por 6 anos ele acompanhou tudo de dentro. No fim, J.T. entregou 4 anos de contabilidade da gangue. Receitas, despesas, salários, armas. Venkat levou para Levitt, em Chicago. Os dois publicaram um paper em 2000, no Quarterly Journal of Economics. A gangue tinha estrutura de empresa multinacional. Um board no topo. Um chefe local. 3 oficiais, um para violência interna, um para contabilidade, um para logística. E na base, 50 soldados de rua vendendo crack. Os números: um membro do board ganhava $500 mil por ano. Um chefe local, 100 mil. Os oficiais, 7 mil. E o soldado de rua, 2.400. $3,30 por hora. Abaixo do salário mínimo americano. 7% de chance de morrer por ano. 1 em 4 morria em 4 anos. Para efeito de comparação, soldado americano em combate no Iraque tinha 0,5%. Levitt chamou de estrutura de torneio. Pouca gente no topo ganhando muito, muita gente na base ganhando quase nada. Cada um aceita o risco e o salário ruim pela chance de subir. É a mesma lógica do estagiário de Wall Street, do garçom ator em Hollywood. A diferença é o que está em jogo se a aposta dá errado. É por isso que o traficante mora com a mãe. Soldado ganhando 200 por mês não tem como pagar aluguel. As correntes de ouro e os carros são dos chefes lá no topo. Quem está embaixo é peão. E peão dorme em casa. Segundo estudo. O Departamento de Educação americano rodou um estudo chamado SLS. 20 mil crianças acompanhadas do jardim de infância à 5ª série. Mediram 16 variáveis sobre os pais e cruzaram com a nota. Levitt analisou os dados. O que correlaciona com nota da criança? Pais com educação alta. Pais com renda alta. Mãe que teve o primeiro filho com mais de 30 anos. Muitos livros em casa. Criança com peso normal ao nascer. Pais envolvidos na escola. E o que não correlaciona? Família intacta. Mãe que ficou em casa. Ler para a criança todo dia. Levar a museus. Controlar a TV pré-escola enriquecida. Nada disso muda a nota. A tese: o que os pais são importa muito mais que o que os pais fazem. Educação, renda e idade dos pais, variáveis sobre quem eles são, explicam a maior parte da variação na nota. Ler todo dia, ir ao museu, controlar TV, variáveis sobre o que eles fazem, quase não movem a agulha. Isso ataca toda uma indústria. Curso de bebê, Mozart em útero, bilingue desde os 3 anos, robótica aos 5. A indústria vende para pais que já são educados e ricos. O filho desses pais ia bem na escola de qualquer maneira. A indústria captura o crédito. A maior parte da nota é decidida antes de você fazer qualquer coisa, pela história dos pais como pessoas. Ser pai presente importa por outros motivos: vínculo, prazer, segurança. Só não muda a nota. Terceiro estudo, o mais polêmico do livro. Entre 1991 e 2000, o crime violento nos Estados Unidos caiu cerca de 50%. Foi uma queda histórica que ninguém previu nem entendia direito. Todo mundo tinha hipótese. Economia em alta. Mais policiais. Prisões mais cheias. Fim do crack. Levitt e o coautor John Donoway testaram cada uma. Cada uma explica um pedaço. Mas sobrava muita queda sem explicação. Em 1973, a Suprema Corte legalizou o aborto em todos os Estados Unidos. A tese de Donoway e Levitt: essa decisão explica boa parte da queda do crime nos anos 90. Com defasagem de 18 anos. O mecanismo é demográfico.
Aborto vira legal em 73. Cai o número de crianças nascidas em condições de extrema vulnerabilidade. Por volta de 1991, essa coorte teria 18 anos. Como crianças vulneráveis têm probabilidade desproporcional de virar criminosas nessa idade, o crime nessa faixa cai. A evidência. 5 estados, Nova York, Califórnia, Washington, Alasca, Havaí, legalizaram aborto antes de Roe contra Wade. Nesses 5, o crime começou a cair em torno de 88, 3 anos antes do resto do país. Estados com taxa de aborto mais alta tiveram queda maior. O padrão temporal e geográfico bate com a tese. Em 2005, 2 economistas do Federal Reserve de Boston, Christopher Fott e Christopher Goetz, examinaram o código original do estudo. E acharam um bug. A regressão não controlava pelo tamanho da coorte populacional. Quando os dois adicionaram o controle, o efeito estimado caiu drasticamente. Donoghue e Levitt admitiram o erro. Refizeram a análise corrigida e publicaram réplica em 2008 e atualização ampliada em 2019. Ambas sustentam que o efeito existe, só é menor que o original. Outros economistas seguem contestando. O debate continua aberto. Porque essa tese dói nos dois lados. Para quem é contra aborto, sugerir que ele tem efeito positivo sobre o crime relativiza o argumento ético. Para quem é a favor, sugerir que crianças não nascidas seriam criminosas soa eugenista. Por isso Levitt levou pancada da direita e da esquerda. 3 ideias para levar. 1. Incentivos explicam quase tudo do comportamento humano. 2. O que você é importa muito mais do que o que você faz. 3. A causa fácil quase nunca é a causa real, e dados são mais honestos que ideologia. Se esse episódio te ajudou a pensar diferente, deixa o like. Inscreve no canal. Até o próximo. Em bom português. Até o próximo episódio.